Olá, irmãos. Nós estamos aqui, preparamos um vídeo para compartilhar com vocês aquela mensagem que a Mariane Ecker, para quem não conhece, que estaria conosco aqui então nesse último domingo, e devido a circunstâncias a gente não pôde realizar esse culto, né? Então, hoje ela vem aqui para compartilhar com nós a mensagem que ela tinha preparado, falando sobre povos não alcançados. Então, Mari, seja bem-vinda, que Deus te abençoe e que a gente também possa ouvir aquilo que tu preparou. Amém, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui com vocês. Olá, irmãos, espero que vocês estejam bem também. Então, como o Alexson falou, meu nome é Mariane, para quem não me conhece, eu tenho 23 anos, sou formada em teologia, me formei com o pastor Alexson em 2019. Eu sou natural de Santa Rosa, aqui perto, e eu fui para o seminário novinha, com 17 anos, me formei então em 2019, e hoje eu trabalho na Crossover Global, que é uma organização missionária que planta igrejas entre povos não alcançados, e é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje, porque necessidades espirituais, elas existem em todos os lugares, mas acesso ao evangelho não está em todos os lugares, e por isso que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre povos não alcançados. E para você que não sabe muito bem o que são povos não alcançados, a gente vai passar um vídeo agora explicando o que são povos não alcançados. Muito bem, irmãos, esse foi um vídeo explicando um pouco sobre o que são povos não alcançados, e hoje mais de 3 bilhões de pessoas estão aí pelo mundo afora sem ter acesso ao evangelho, sem conhecer quem Deus é, sem conhecer sobre Jesus, sobre a morte e ressurreição dele, sem ter Bíblias traduzidas, sem ter nenhum tipo de tecnologia ou acesso ao evangelho como a gente tem, sem aplicativo de Bíblia ou internet com que possam pesquisar sobre quem é Jesus. Hoje, mais de 3 bilhões de pessoas estão assim, sem conhecer quem Jesus é. E sobre essa missão que nós temos de compartilhar o evangelho, é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos hoje. E eu gostaria de ler um texto com vocês, que está lá em 1 Timóteo 3, dos versículos 14 até o versículo 16. 1 Timóteo 3, 14 a 16 diz assim: Escrevo-lhes essas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus,
que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Muito bem, irmãos. A primeira coisa que eu gostaria de pensar com vocês agora é sobre como a vida na igreja é uma coisa séria. Ali no versículo 14, Paulo estava escrevendo para Timóteo e ele ansiava poder ver Timóteo em breve. Mas ele falou assim, se eu não puder ver você em breve, saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. E onde Deus habita? A habitação de Deus, no Antigo Testamento, ela era no tabernáculo. As pessoas precisavam ir até um lugar para poder adorar a Deus. E depois existia o templo, onde eles também adoravam ao Senhor. Tinha a Arca da Aliança, que era aquele lugar sagrado, onde também Deus se revelava às pessoas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus continuava se revelando às pessoas, elas continuavam buscando a Ele no templo, em vários lugares. E a habitação de Deus era um lugar fixo, onde as pessoas realmente precisavam procurar por isso. E em Levítico 19:2 afirmava que o povo ele deveria ser santo porque Deus ele é santo. E no capítulo 26, o versículo 12 diz: Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Com isso a gente pode pensar que Deus hoje ele não habita num lugar específico. Deus não está só dentro da igreja, dentro de algum lugar fechado. Deus ele habita em nós e entre nós. Deus ele habita em cada um de nós, quando nós reconhecemos quem Jesus é, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Deus ele vem habitar no nosso coração. E ele habita entre nós quando nós temos comunhão com outros irmãos, indo à igreja, e não só indo à igreja, mas estando com o povo de Deus. E se nós somos povo de Deus e habitação de Deus, como que a gente tem vivido? Como que está o nosso templo do Espírito Santo, né? O nosso corpo que é a habitação de Deus? Será que Deus ele ficaria feliz em ver o íntimo do nosso ser, saber como que a gente está aqui por dentro, já que Ele é habitação, nós somos habitação dEle? Imagine comigo uma sala toda bagunçada, onde as cadeiras estão fora do lugar, a mesa está torta, e vários objetos estão em cima da mesa perdidos. É difícil você achar ordem num lugar bagunçado. É difícil de você olhar nesse lugar e encontrar algo que está perdido. Talvez, se tivesse uma moedinha perdida nessa mesa, cheia de bagunça, seria muito difícil a gente encontrar, a não ser que a gente arrumasse essa bagunça. Na nossa vida é parecido. Às vezes, nós estamos com o nosso coração todo bagunçado, perdido, ou tentando buscar sentido para alguma coisa. E acabamos buscando em tantos lugares mesmo, menos procurando onde Deus está. Se Deus ele habita em nós, quanto mais nós buscamos a Deus, mais a gente vai sentir a presença dele. Só que se o nosso coração estiver bagunçado, como que a gente vai encontrar Deus se tiver tudo uma bagunça? A gente precisa deixar tudo organizado, tudo arrumado para que o nosso coração esteja certo, para que nosso coração não seja uma bagunça onde o lugar de Deus é só um cantinho separado, porque aquele lugar é o lugar onde não tem tanta bagunça. E o resto da nossa vida está agitado. Quando a gente pensa que Deus ele habita em nós, nós precisamos deixar todo o nosso coração e toda a nossa vida em ordem também. A outra coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos é que a igreja ela sustenta a verdade, a única verdade no mundo onde tudo é relativo. Hoje a gente vive num mundo onde o que é certo para mim não é certo para você.
O que eu acredito, talvez você não acredita. O que as pessoas por aí acreditam, talvez não é aquilo que nós, como cristãos, nós acreditamos. E eu trouxe um exemplo para isso. Trouxe aqui um objeto. Trouxe aqui um balão. Eu acredito que vocês conseguem ver bem. E eu queria dizer uma coisa sobre esse balão. Para mim, esse balão é rosa. Talvez você olhe para esse balão e talvez está rindo nesse momento, achando que é outra cor. Mas, para mim, esse balão é rosa. E não importa o que você falar para mim, eu acredito que esse balão é rosa. Eu não estou ficando louca. Eu olho para esse balão e ele é rosa para mim. E você está vendo e talvez você ache que é outra cor, mas eu posso te dizer com toda certeza que, para mim, esse balão é rosa. E por isso, eu quero que você acredite comigo que esse balão é rosa, não é outra cor. E assim, muitas vezes a gente vê tantas verdades sendo ditas como se fossem verdade. Eu sei que para você esse balão é de outra cor, mas eu acredito que ele é rosa, porque essa é a verdade que eu acredito. No mundo onde tudo é relativo, a verdade está sendo assim também. Mas a igreja tem uma verdade que é absoluta em todos os lugares do mundo. Nós carregamos a verdade de Jesus Cristo. E essa é a diferença. Então, quando você estava olhando para o balão, você pensou, poxa, a Mari deve estar ficando louca, porque é óbvio que aquele balão é azul. Por que ela acredita que aquele balão é rosa? Às vezes as pessoas do mundo olham para a gente e acham que a gente está sendo louco, porque para eles, acreditar que Jesus morreu numa cruz, acreditar que Jesus é o único que pode nos dar sentido para a vida, ou acreditar que Deus existe é uma coisa louca. Mas nós que somos cristãos, a gente tem essa certeza porque nós reconhecemos que Jesus era Deus e ele morreu numa cruz pelos nossos sacrifícios. E essa é a diferença. Nós acreditamos num Deus criador, nós acreditamos no que está na Bíblia. E a gente sabe que o que está na Bíblia é a verdade. E nós, como igreja, a gente carrega essa verdade, que deve ser uma coluna e um fundamento especial nas nossas vidas. Porque a gente tem a revelação. Deus já se revelou através da Bíblia. E tem pessoas que ainda não conhecem essa verdade, que olham para a gente e pensam, cara, o que essas pessoas têm de diferente? Por que eles acreditam numa coisa que não faz sentido? Nós precisamos pregar o evangelho para essas pessoas, para que eles talvez se tornem loucos como nós, para acreditar nisso, ou que eles reconheçam que eles estavam errados e que a verdade que está na Bíblia é o correto. E por mais que tudo é relativo, a Bíblia não pode ser relativa. O que está na Bíblia é o correto. Mesmo se isso vai confrontar o nosso coração, mesmo se isso vai nos deixar desconfortável, a gente precisa aprender com a Bíblia a viver de uma maneira diferente. Paulo ele afirmou que a igreja do Deus vivo é coluna e fundamento na verdade, que está ali no versículo 15, no finalzinho, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Em Éfeso, onde Timóteo estava pastoreando aquele lugar, existia o maior templo da deusa Diana. E ela era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, imagina, era um negócio, além de ser bonito, era uma deusa famosíssima naquele lugar. E Timóteo encontrava esse desafio de pregar para aqueles irmãos, onde eles estavam vendo não só essa deusa, mas tantas pessoas adorando a ela. E esse templo da Diana, ele tinha 127 colunas e mais de 18 metros de altura, e cada coluna era considerada um presente de um rei. Então imaginem, 127 reis deram uma coluna de presente para que aquele templo fosse construído. E esse é o contexto onde Paulo está dizendo que a igreja precisa ser coluna e fundamento da verdade.
Naquela cidade onde a verdade estava totalmente distorcida, onde as pessoas acreditavam na deusa Diana, Paulo confronta tanto Timóteo quanto as pessoas daquela cidade a viverem de uma maneira diferente. E a verdade que a igreja carrega, a verdade que nós carregamos como cristãos, ela deve ser coluna e fundamento, dando sustentação para o teto. E como fundamento que sustenta toda a nossa casa. Se a gente não tiver baseado na Bíblia para o nosso viver, como a gente vai ser diferente das outras pessoas? Como nós vamos pregar o Evangelho se a gente não viver ele na prática? Nós, como igreja, nós temos uma mensagem a pregar. Por isso que nós não podemos deixar de falar de Jesus para as outras pessoas. Mateus 28 é muito claro quando Jesus diz que toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles como viver. E Marcos 16:15 também vai falar sobre a importância de pregar o evangelho a toda criatura. Atos 1:8 vai falar sobre como nós somos como eles eram testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e toda Samaria, até os confins da terra. E a gente pode olhar toda a Bíblia e ver tantos textos evangelísticos e da importância da gente pregar o evangelho para as outras pessoas. E essa mensagem, ela precisa ser pregada. Porque, como eu falei antes, se 3 bilhões de pessoas em pleno século XXI, em 2021, não têm acesso ao evangelho, é porque a igreja tem deixado de fazer a sua parte. Porque se a igreja pregasse mais o evangelho chegaria em mais lugares e logo Jesus poderia voltar, porque o evangelho seria pregado em todos os lugares. E além disso, não é que o trabalho não está sendo feito, mas ainda há muito a se fazer. Porque se hoje existem 7 mil povos não alcançados, que são esses 42% da população mundial, é porque muito ainda precisa ser feito. E a igreja, ela é mensageira da obra de Cristo. E essa é a segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos hoje. Porque imaginem comigo um mensageiro, alguém que precisa levar uma mensagem daqui para algum outro lugar. Hoje a gente tem a tecnologia com que a gente pega o celular e manda uma mensagem, outra pessoa lá do outro lado já recebe a mensagem, e é muito rápido. Mas antigamente, para que uma carta fosse enviada, levava semanas para chegar. Para que uma mensagem chegasse de um povo até outro, levava meses. Imaginem comigo, um mensageiro, ele tem uma mensagem, obviamente, que ele precisa levar, e ele está ali pensando, nossa, eu tenho uma mensagem muito importante e eu preciso levar isso até o outro lado. Eu estou correndo riscos, pode ser que eu seja assaltado, tentem me matar, mas eu preciso perseverar para levar essa mensagem para o lugar que eu tenho como objetivo, não é mesmo? E uma outra coisa que a gente pode pensar também, se eu sei uma receita de um bolo muito gostoso e eu quero que todo mundo coma desse bolo e aproveite porque esse bolo é gostoso e tal, eu não vou querer compartilhar essa receita com todo mundo? Ou preparar um bolo e distribuir por aí para que todo mundo possa provar desse bolo delicioso? Por que com uma receita ou com uma mensagem a gente se preocupa tanto? Não, eu vou fazer, vou levar para todo mundo e vou compartilhar. E por que muitas vezes a gente não faz isso com o evangelho? Muitas vezes a gente não compartilha como a gente compartilharia uma receita de um bolo, por exemplo. A igreja, ela tem a missão de compartilhar o evangelho. Porque um dia o evangelho chegou até a gente. Só que alguém teve que pagar o preço para que o evangelho chegasse até nós. Chegasse aqui no Brasil, chegasse aqui na nossa cidade. E da mesma forma, hoje, nós precisamos pagar o preço para que o evangelho chegue em outros lugares, onde ainda não chegou.
Nós temos essa responsabilidade e também esse privilégio. Porque a missão hoje não é a missão da Mari, a missão da igreja aqui em Nova Ramada, ou de alguma convenção, seja batista, da Assembleia de Deus, presbiteriana. Hoje, a missão não é nossa. Não somos nós que fazemos as coisas. A missão sempre foi de Deus. Deus, ele quer ser glorificado entre todos os povos. E Deus, ele já tem feito grandes coisas. Eu poderia aqui ficar horas compartilhando histórias do que eu tenho ouvido nesses meses que eu estou trabalhando com a Crossover Global, de pessoas que têm se convertido através de sonhos, de visões, de realmente sonhar com Jesus e perceber que é pecador, que precisa de Jesus. Tem acontecido muitas coisas, principalmente entre povos não alcançados, onde não tem um missionário lá, onde não tem alguém para pregar para aquelas pessoas. Deus, ele já está fazendo a sua obra. Ele vai ser glorificado entre todos os povos e ele tem feito grandes coisas. E ele nos dá o privilégio de fazer parte disso. Porque se nós temos a verdade, né, nós sabemos que Jesus morreu, ressuscitou, a gente tem isso no nosso coração. Nós temos o dever de compartilhar isso com as pessoas ao nosso redor. Porque é um privilégio poder fazer parte daquilo que Deus já está fazendo no mundo, já está fazendo aqui, na nossa cidade, no nosso país e ao redor do mundo inteiro. Nós temos esse privilégio de poder participar. Essa mensagem que a gente carrega é a salvação em Cristo Jesus. Não há outro método com que as pessoas possam ser salvas. E por isso que a gente não pode acreditar em verdades que não são verdades. Vou pegar aqui o meu objeto de novo. Nós não podemos acreditar que esse balão ele é um balão rosa. Se na nossa cara tá dizendo que esse balão é azul. O evangelho ele não vai vir para satisfazer o nosso ego, ele vai nos confrontar. Mas a gente precisa compartilhar essa verdade que é óbvia, assim como esse balão, que ele é azul e não rosa. E essa mensagem que nós temos como responsabilidade para carregar, também é o que está ali no versículo 16, que diz: não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Jesus, ele viveu entre os homens, ele foi manifestado em corpo. Jesus, ele também atuou no mundo espiritual, entre anjos, né? No reino espiritual. Ele foi pregado entre as nações. Para os gentios, ele também foi pregado. E hoje ele continua sendo pregado. Ele foi crido no mundo e ele foi recebido em glória. Porque ele foi exaltado e glorificado porque Jesus era Deus também. E já querendo terminar aqui com os irmãos, eu gostaria de pensar com vocês o quanto nós temos esse privilégio e esse dever de compartilhar Jesus em qualquer lugar onde nós estivermos. Talvez você pense assim: hoje eu não tenho como ir pregar o evangelho para povos não alcançados, mas você pode orar por eles. Hoje você pode pregar o evangelho para os seus vizinhos, para a sua família, para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, para os seus amigos. E às vezes até compartilhar o evangelho com um atendente no mercado ou para alguém na rua. Aqui no Brasil a gente tem esse grande privilégio de poder pregar o evangelho e ainda não ser perseguido. Isso é um grande privilégio que nós temos. E a mensagem que nós temos que anunciar é a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Que não é uma coisa que só eu tenho que fazer, ou só o pastor Alexson. Todos nós precisamos pregar o evangelho. Porque é para isso que a igreja existe.
Não é para a gente ficar só nas quatro paredes e tendo um momento de comunhão no domingo, mas é um desafio diário de vivermos o Evangelho, arrumarmos a bagunça que está no nosso coração e perceber que a verdade que a gente carrega, que está na Bíblia, precisa ser coluna e fundamento da verdade todos os dias. E, para terminar, eu gostaria de mostrar mais um vídeo para os irmãos do que tem acontecido entre povos não alcançados. E também, nesse vídeo, vai mostrar a história de um preço que foi pago. Talvez, se você não foi impactado com o primeiro vídeo ou com essa pregação, eu espero que Deus ele possa, nesse momento, confrontar o seu coração através desse vídeo também, que é o vídeo sobre o preço que foi pago. The sun is coming up, signaling the beginning of a new day. A dry and hot day in the Sahara Desert. So we pack and say goodbye to our families. The four of us, Omar, Hama, Abbas, and myself, Isa, begin our trip through the desert. We have each given up following the practices of Islam to follow the way of Jesus, and that has made us brothers. We used to live in darkness, hopeless, but Jesus came into our lives and gave us hope, a new life. Now we live for Him, and we must bring His light to others. Through the past month, we visited several villages and towns. We have shared about the good news that transformed our lives. We shared hope and freedom in Jesus Christ. We are grateful to see that our hard work was bearing fruit. So we continue going everywhere we can, preaching to everyone we can. Traveling through the desert is not easy. The gospel is illegal here. Being a follower of Jesus means persecution. Carrying Bibles means jail. It would be easier to take a car, but the roads are dangerous. But if Jesus gave His life to save us, we owe Him all that we have. No sacrifice is too great. Once we had no opportunity to hear the good news of salvation, there are people who still have no access to the gospel. They are born and die without knowing there is a loving God. Someone needs to tell them the good news. On that day, it was very dry and the heat from the ground was making the conditions uncomfortable. We began to grow concerned when the wind quickly began to pick up. Before we knew, we were in the middle of a sandstorm, trapped in the middle of the desert without proper shelter. We tried to stay together, sand pelting us in our faces, blinding our eyes and making it tough to breathe. I remember calling out to one another, Omar, Hama, Abbas. I would hear Hama call my name, Isa, and I would return the call. We were helpless, trying to survive the vast amount of the sand and dust. Hama, Abbas and I had been found in a cave, unconscious. Several days later, I awoke in the hospital, only to awaken to the news that Omar had been separated from us in the sand and was found dead, killed by the sandstorm. I think of Omar's wife, Selma, the sacrifice they made
so others could have access to the light of the gospel. The police questioned us about our trip in the desert and warned us to stop our evangelistic campaigns. But how could we stop? How could we do anything but continue in honor of Omar's life, in honor of Christ? For we thank the Lord for death and resurrection from the dead. We thank the Lord for the free grace of salvation He has given us. We thank God because He is a living God. We thank the Lord for persecution for the sake of His Highness because He deserves more. We thank the Lord for your hard work in order to spread the word. We thank God for your protection. We thank the Lord for the illness. We thank the Lord for our brother Umar who ascended to heaven. We are certain that the Lord has a plan behind all this. Our peace to you all. The Lord will not abandon His children, and many souls will be saved. Muito bem, irmãos. Com esse vídeo a gente está encerrando aqui. O Mar teve que pagar o preço para que o evangelho chegasse no meio do deserto, naqueles lugares. Infelizmente, ele veio a falecer. E os amigos dele continuam pregando o evangelho porque eles não cansaram de pagar o preço naquele lugar. E hoje, eu e você, a gente também pode contribuir com missões. Nós podemos orar por povos não alcançados, nós podemos contribuir, e nós podemos também fazer missões onde a gente está. Seja aqui onde a gente mora, nos lugares onde a gente vai. Todos nós podemos ser missionários onde nós estamos. Porque a missão é de Deus e Ele nos dá o privilégio de fazer parte daquilo que Ele já está fazendo. O que Ele já tem feito até aqui, onde nós estamos e ao redor do mundo inteiro. E nós que somos a igreja, temos essa verdade que está na Bíblia, nós precisamos compartilhar isso com as outras pessoas para que os olhos dessas pessoas possam se abrir também e possam entender quem Deus é e possam entender também sobre o sacrifício de Jesus. E eu gostaria de orar ainda com os irmãos, antes de passar a palavra para o pastor também. Vamos estar orando. Senhor Deus, obrigada por esse tempo que tivemos aqui, Senhor, para aprender mais sobre a Tua palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor permite com que a gente possa ter essa liberdade no nosso país de pregar o Evangelho, de estarmos nas igrejas, ouvindo sobre a Tua palavra também, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós como igreja, nós temos esse privilégio de participar daquilo que o Senhor tem feito. E obrigada porque nós temos essa verdade, que é uma verdade absoluta e que está acima de todas as religiões, de todas as culturas, de todos os povos, Senhor. Nos ajude a sermos missionários onde nós estamos e que possamos, Deus, sempre compartilhar o Evangelho com as pessoas ao nosso redor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Mari. Obrigado por essa palavra compartilhada. E eu quero aproveitar esse momento, então, também para fazer algumas perguntas para a Mari, para que você que ouviu essa explanação sobre Evangelho, sobre Reino de Deus, sobre a verdade que nós necessitamos compartilhar. E eu gostaria de perguntar assim, qual é o teu objetivo, o teu plano de ação para trabalhar nessa área, Mari? Então, assim, o que você tem feito de preparo e qual o teu objetivo, né, futuro para trabalhar nessa área? Uhum.
Então, desde julho, eu estou morando em Curitiba, onde fica a base da Crossover Global hoje. Julho de 2021. Tá. Esse ano, 2021. Que já é quase 2022, né? Eu tô morando, então, desde julho de 2021 em Curitiba, onde está a base da Crossover Global. Eu moro pertinho ali da base. E tenho servido ali a base e tenho feito alguns módulos do curso de missiologia que eles têm. E a minha ideia é, ano que vem, 2022, fazer um curso missiológico de 10 meses, de março até dezembro, um curso específico sobre missiologia, onde é tratado sobre povos não alcançados, onde tem várias matérias específicas mesmo para esse trabalho. E aí a ideia é servir em 2023 um pouco mais na base aqui, não só para conhecer o trabalho da Crossover, mas também para poder estar servindo do outro lado, porque como a Crossover tem trabalhos em vários países, tem já os missionários que estão lá. E eu quero muito estar lá do outro lado também. Mas eu entendi que eu preciso primeiro passar um tempo trabalhando na base, conhecendo os bastidores e como funciona tudo aqui, para que depois, então, eu possa ir trabalhar em algum povo não alcançado. Então, a ideia é, final de 2023, talvez início de 2024, estar embarcando em alguma viagem para ficar a longo prazo em algum lugar do mundo que eu ainda não sei, estou orando sobre isso, mas para poder trabalhar com algum povo não alcançado mesmo, algum povo onde não tenha o acesso ao evangelho, né? Tá bom. Então, ano que vem é um ano que você vai se preparar, né? Vai estar lá em Curitiba, né? Isso. E daí no ano de 2023 é como se você estivesse ajudando a capacitar outros também? Mais ou menos isso? Sim. No trabalho da base, a gente faz muita capacitação para aqueles que já estão no campo e também para novos plantadores de igreja. Como a Crossover trabalha com plantação de igreja, eles dão muitos treinamentos para aqueles que estão querendo plantar novas igrejas. Então, são treinamentos para estudo bíblico, treinamentos de realmente capacitação. E eu espero poder servir nessa área também. Tá. Só deixando também claro, a Crossover é uma organização interdenominacional, ou seja, sem bandeira de denominação. Isso. Tá. Isso. E daí tu compartilhou comigo também sobre a quantidade de igrejas que foram plantadas. Você lembra disso? Qual é o número mesmo? Sim. Hoje, a Crossover Global ela já plantou 2.667 igrejas entre povos não alcançados. E agora a Crossover tem como objetivo, uma meta, assim, não que Deus ele é soberano, ele pode fazer muito mais. Mas a Crossover fez uma meta para que a gente olhe para frente e pense, não, temos esse objetivo, vamos tentar cumprir isso. E a ideia é que até 2024 a Crossover tenha 6.000 igrejas. Então, dessas 2.667, ainda faltam 3.000 e poucas para chegar nessas 6.000 igrejas. E como elas são igrejas multiplicadoras, elas nascem já pensando em multiplicar. Então, uma igreja que nasce, ela já está pensando em plantar outra igreja. E assim que o trabalho tem crescido rapidamente, mas é tudo pela misericórdia e pela graça do Senhor também. Tá bem. As pessoas podem colaborar com esse projeto na tua vida de que forma? Então, como a Crossover, além de não carregar uma bandeira interdenominacional, todos os missionários da Crossover, eles levantam seu próprio sustento. Então, hoje, lá em Curitiba, eu sou voluntária. E, por isso, então, todas as despesas gerais, assim, de alimentação, enfim, são despesas que... Enfim, se alguém quiser contribuir, seria super legal. Podem orar também. Podem orar. Podem orar por mim. E se também Deus tocar no coração, investir, estamos aí. Tá bem, então.
Então assim a gente termina esse vídeo, né, conhecendo um pouco mais da Mariane, ela que é irmã do pastor Cláudio Ecker, que também é missionário, né? Hoje ele está em Santa Helena, acho que é, né? Isso. Santa Helena, a congregação da nossa convenção. Então, tá aí no sangue, né? Os dois cumprindo o propósito do ID de Jesus e normalmente na frente, né, da batalha. Então, que Deus possa te usar grandemente. Nós agradecemos esse tempo que você dedicou para estar com a gente aqui, né? Mesmo que não tenha sido de forma presencial para os demais irmãos, mas que essa mensagem também possa chegar ao teu coração, de orar pela Mari, de contribuir com ela, né? Estar vendo as necessidades que realmente o mundo tem de ouvir falar do Evangelho. Então, são muitos povos não alcançados. Tu falou em uma porcentagem do mundo que não foi alcançada ainda. São 42% da população hoje. Então, veja que 42% da população que não ouviu falar de Jesus, que não teve contato com o Evangelho, é um número altíssimo. Talvez a nossa realidade de Brasil seja diferente, mas existem muitos povos que não são alcançados. Então, não é simplesmente o povo batista, mas é o Evangelho que não chegou a muitas pessoas. Então, ore por esse projeto, ore para que Deus possa estar capacitando, abrindo portas e que você também possa ser abençoada grandemente por Deus, Mari. Tá bem? Amém. Muito obrigada pelo privilégio de estar aqui. Infelizmente, só virtualmente, mas foi um grande privilégio estar aqui com vocês. Vamos orar? E assim nós encerramos esse tempo aqui juntos. Pai, muito obrigado pelo teu querer sobre nossas vidas, pela misericórdia da salvação, a graça que foi nos alcançada. E pedimos a sua bênção sobre a vida da Mariane, que o Senhor conduza o caminho dela e também que nós possamos somar forças para que o teu evangelho seja anunciado a povos que ainda não foram alcançados, Pai. Em nome de Jesus, lhe agradecemos e cremos que o Senhor fará grandes coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe.